Olha lá, apostila 1, frente A, página 26. Estamos no exercício 2 das situações para resolver. Então tem um grande texto que é interessante, fala sobre os raios ultravioletas, ou ultravioleta, que parece que não está no plural aqui, não sei a regra, que possui então, existe uma função ali que relaciona o coeficiente de eficiência do creme com o fator de proteção dele. Então nós temos duas variáveis, E, que eu coloquei aqui, ó, eficiência, ou coeficiente de eficiência, enfim, né, eficiência, e X, que é o FPS, fator de proteção solar. Beleza. É uma função, mas veja que não é nenhuma função que nós tínhamos visto na aula passada. Não tem seno, não tem quadrado, o X está embaixo. Então dá uma noção de inverso, né? Está aparecendo aqui. Vamos ver, mas tem esse menos, o X está embaixo. Tem que olhar certinho se eles têm relação inversa. Será que quando eu aumento um, eu diminuo o outro? Bem, pelos nomes eu acho que não. Se você aumenta o fator de proteção, é de se esperar que você aumenta o coeficiente de eficiência, né? Então, eu ainda acredito, tem que analisar certinho, claro, que aumentando o X aumenta o E, por causa desse menos e também porque ele está inverso. Se fosse aqui um mais, aí sim, se você aumentasse X, ia diminuir a eficiência. Mas como é o menos, é o inverso disso. Mas enfim. Então isso aqui a gente chama, é uma função inversa, ele tem nessa característica. Porque o X está embaixo. Então isso é uma função também que surge bastante até. Importante. Ah, se cair tudo aqui é por causa da chuva. Aí depois a gente volta. Mas beleza. Então nós temos aqui uma função inversa. E está em função de x, né? Ó, esse aqui, variável dependente. E o x, variável independente. Por que o e é dependente? Porque ele está isolado. Eu forneço o x e você me calcula o e, coeficiente de eficiência. Beleza. Aí a pergunta é, qual é o fator que tem uma eficiência 12% maior que o fator 8? Olha aí, vamos tomar essa pergunta com cuidado. Então eu quero um fator que me dá uma eficiência maior que o fator 8. Então é bom eu saber qual a eficiência que o fator 8 me dá. Para eu saber o que é 12% maior disso, eu preciso saber qual é a eficiência do fator 8. O fator é o x. Então eu vou calcular a eficiência do 8. É só eu substituir x por 8. Então nós ficamos com 1 menos 1 sobre 8. Podemos trabalhar com fração ou com decimal. Isso aqui é tranquilo. 0,125 dá 0,875. Vejam que a eficiência eu posso tratar como uma porcentagem, inclusive. Esse 1 é como se fosse 100%. 1 é tudo, né? É a unidade, é 100%. Então vejam que a eficiência é sempre um número menor que 100%, porque eu estou pegando 100% e tirando alguma coisa. Então aqui, por exemplo, ó, é 87,5. Então o fator 8, ele não explicou o que é esse coeficiente de eficiência, né? Isso aí não nos interessa aqui. Ele tem um texto grande, beleza, mas ele não fala o que é 87,5%, tá, representa o quê? Não fala. Mas tranquilo. Matematicamente a gente achou o valor. Aí se quiser ver na biologia, na física, o que representa isso, tem que ir atrás em outras fontes, porque isso aqui não nos traz. Eu quero 12%, uma eficiência 12% maior que isso. Tá? Então vamos tomar cuidado. Como é que eu calculo 12% maior que algum outro valor? Quem pode me dizer aí? Você Por exemplo, multiplica por opa, 0,12 e soma esse resultado ao original? perfeito. Tem um jeito, um atalho, mas isso aí dá. Eu vou fazer desse jeito aí primeiro. Professor, Oi. eu multiplico por 100 divido por 100 e multiplico por 112. Aí eu vou ter Isso, exatamente, 112%. também. Dá certinho. O que eu faria é isso aí, eu multiplicaria por 1,12. O que é 1,12? É 112%. Por que 112% se ele falou 12? Bem, porque eu quero 12% a mais, né? Então eu já tenho 100% mais os 12%.
Nós vamos fazer por partes. É isso aí. As duas maneiras que vocês falaram são corretas. Eu vou fazer com números fáceis, ó, tipo 100. Quanto que é 12% maior que 100? Bem, 12%, vamos ver, maior que 100. 12% de 100, a gente sabe que é 12. É só multiplicar, né? 12% vezes 100. Mas eu quero maior que 100. Então é 100 mais 12, que dá 112. É isso que a gente vai fazer aqui. Você pode descobrir quanto é 12% disso e somar com isso. Você está acrescentando 12%. Então, vamos lá. 12% de 0,85. Quanto que é isso? É 12% vezes, vocês sabem que na porcentagem o D é um vezes, né? 875. Espera aí que tem gente querendo entrar, vamos lá. Fechou. Isso aqui, ó, como que eu vou tirar a porcentagem? Oi. Por que 875, professor? Esse é o valor inteiro ou ele é 12% a menos? Eu não entendi agora. Não, esse aqui é a eficiência que nós temos, a eficiência original. É Tá, eu achei do que era fator 8. 12% a menos da original. Não, ainda não. A gente só quero calcular 12% dela, né? Para depois eu acrescentar. 12% é 12 sobre 100 ou 0,12. Aí vocês fazem na calculadora aí, 0,12 vezes 0,875, dá 0,105. Beleza. Só que isso é 12% desse fator, ou seja, 12% de 0,875 é uma eficiência 0,105. Só que eu quero a mais. Eu não quero essa eficiência baixa aqui. Não, vou me queimar no sol. Vou ter câncer aí. Eu quero a mais que ela. É só você somar então, né? Você vai pegar 0,875, tipo a eficiência que a gente quer, é 0,875 mais os 12%. Pronto, estou somando 12%. Isso aí vai nos dar 0,98, 0,980. Uma eficiência de 0,98. Ou 98% de eficiência. Opa, bem melhor, né, que 87,5. Não que fosse ruim, mas quanto maior, melhor. Ainda não, Lucas. Fica tranquilo aí. Vamos só no exercício por enquanto. Beleza. Tranquilo esse 12%? Tem uma frente que é só dedicada à regra de 3 porcentagem. E um dia a gente chega nela. Mas isso aqui é importantíssimo. Porcentagem não cai exercício só dele. Você tem que saber porcentagem para fazer o restante, né? Os outros exercícios. Então vocês sabem que 12% de algo é eu multiplicar. A única coisa que tem que tomar cuidado é somar isso, né? Eu tenho que fazer o original, o que eu já tenho, mais os 12%. Porque é 12% maior. Então tem que tomar cuidado com isso. Qual é a outra maneira de fazer direta? Assim, ó. Se é 12% a mais, é 112%. 12% a mais do original. O original é 100%. Você soma 12 e fica 112. 112% do que eu tenho aqui, que é 0,875, 112% é 1,12. Vai fazer 1,12 vezes isso, vai dar 0,98. Aí você faz de uma tacada só, né? Já faz direto. De qualquer maneira dá certo. São as duas maneiras que os colegas aí falaram. Beleza. Aí, agora eu tenho que descobrir o seguinte. Qual o fator daí só? Qual é o fator X? Eu não quero, a resposta não é 0,98. Qual é o fator X que me dá 0,98 de eficiência? Né? Basicamente são 3 etapas essa questão. Calculo a eficiência original, calculo a eficiência desejada e calculo o X que me dá essa eficiência desejada. E como eu calculo isso? Aqui. Você vai usar a função. Eu sei que E de X é igual a 1 menos 1 sobre X. Tá, mas eu já sei qual é a eficiência que eu quero. Essa eficiência aqui, ó, é 0,98. É isso que eu quero. Agora é isolar o X. Como é que eu isolo esse X aí? Qual é a etapa? Você passa ele multiplicando no 0,98? Não. Não, mas Não cuidado vai com dar. esse 1 aqui, né? Tem que passar somando essa 1 sobre x positivo? Pode ser. A gente vai ter que somar alguma coisa primeiro, passar alguma coisa somando, subtraindo. Ó, Isadora, aqui, ó. Página 26. Né, postilão, frente A. Tá ali.
Beleza. Vamos passar. Então faz. Eu vou deixar o 1 sobre x aqui, porque ele já está do lado esquerdo, que é onde a gente gosta do x, né? Vai ter números negativos, mas depois a gente lida com eles. Vou passar o 1 para lá. Esse 1 está aqui. Vou passar para lá negativo. 0,98 menos 1. Você tem 98 centavos e deve R$1. Ficou no prejuízo 2 centavos, né? Opa, 2 centavos. Menos 0,02. Tá. Então isso aqui já é o intermediário, já posso eliminar ele. Eu tenho menos dos dois lados. Corto. Fechou, cortei. Como eu isolo esse x agora? Eu sei que 1 sobre alguma coisa é 0,02. Que coisa é essa? Basta multiplicando, aí você passa o 0,2 dividindo, pode fazer isso ou não? Pode fazer. Tem um jeito muito mais fácil. Dá pra fazer, ó. Pode Que o ser cruzado Gustavo, aí, né, também. pela voz aí, falou que passa o x multiplicando. Você vai ter, deixa eu colocar aqui embaixo, você vai ficar com 1 é 0,02x. E agora passa o 0,02 dividindo. Beleza? 0,02. Alô, Fechou. Dá certinho, isso aí vai dar Alô? 50. alô, fala. Alô? Beleza. Vai dar 50. Qual é o jeito mais rápido, mais ligeiro? Ué, tomba, destomba? Inverte esse negócio todo, ó. Isso aqui é 0,02 sobre 1. Concorda? Ó, eu quero x. O que eu tenho que fazer com esse lado aqui? Só tombar, destombar, sei lá, trocar de lado. Bota o x para cima. Se o x eu tombo, o 0,02 eu também tombo. Então dá na mesma também. É mais rápido, não precisa passar para o outro lado, só passa para cima. Você inverte os dois lados, né? 1 sobre 0,02, bem, você pode fazer na calculadora, ou a não ser fazer divisão com vírgula. Eu também acho complicado. Então multiplica em cima e embaixo por um número que vai tirar essa vírgula. Tem infinitos números que fazem isso. Um facinho é o 100. Se você multiplicar em cima e embaixo por 100, em cima vai ficar 100, embaixo vai ficar 2. Fechou. 100 sobre 2, 50. Então, esse é o nosso FPS. Um fator de proteção solar de 50 fornece uma eficiência de 98. Vocês podem tirar a prova real. É só jogar 50 aqui no lugar do x, ó. Vai dar certinho 0,98. Que é 12% maior que a eficiência 0,85875, que é a eficiência do fator 8. Então a gente correlacionou todos esses números aí. Do 8 nós chegamos a isso, disso com os 12% nós chegamos a isso, e disso nós fizemos a função inversa para voltar para o x. Encontramos x igual a 50. Então se eu tinha um fator de proteção 8, que é baixo, e eu quero só 12% maior de eficiência, eu preciso pular para um fator de proteção 50. É assim que... mas o 50, nossa, é muitas vezes maior que o 8, eu só queria 12% maior. Mas é assim que essa função funciona. Não quer dizer, eu vou dobrar o fator de proteção, eu vou dobrar a eficiência. Não, ninguém falou que isso aqui é diretamente proporcional. Mas de fato, vejam, eu aumentei o fator de proteção de 8 para 50, eu aumentei a eficiência. Realmente você aumenta um, aumenta o outro. Mas não é de maneira proporcional. O fator de proteção foi para muitas vezes mais que o original. 50 sobre 8 dá 6,25 vezes. É bem maior o fator de proteção. Mas a eficiência aumentou só 12%. Pouca coisa. Isso com certeza quer dizer que essas variáveis não são proporcionais. Mas elas têm uma relação direta. Uma aumenta, a outra também. Isso é importante a gente analisar. Feito? Por exemplo, uma função importante que vocês veem também bastante, né? pH. pH é função do quê? Principalmente. A definição do pH é função de quê? Não sei. Ele é uma medida da acidez, mas que valor que eu coloco lá para calcular o pH? 7, 14, entrei por aí. Você está me falando valores, mas eu preciso do que para achar esse pH aí? Vamos ver se alguém falou no bate-papo. Alguém está falando aqui. Log, beleza. Mas log de quem? Vocês estão me falando, é uma função logarítmica, Mas quem que eu uso para achar o pH? Vocês não viram? Talvez não tenham visto ainda.
Eu uso um pHmetro? Não, mas tô falando assim, matematicamente, não no laboratório. O que dá pra usar? pH tá no nome praticamente, é o potencial hidrogeniônico, sei lá, nome legal desse. Você usa a concentração de íons hidrogênio, de cátions hidrogênio. Né, o pH é definido como menos o log da concentração de íons H+. O que quer dizer que se eu aumento a concentração de H+, por causa desse menos, eu diminuo o pH. Vocês sabem que quanto mais H+ eu tenho na solução, mais ácido é, e quanto mais ácido, menor é o pH. Então são relações inversas, por causa desse menos. Então, são relações inversas. E por que tem esse menos aqui, afinal, né? Só para fazer inverso? Não, é que geralmente o H+, a concentração dele é tipo 10 na menos alguma coisa. Menos 3. Se eu não tivesse esse menos aqui, o log ia ficar menos 3. A gente ia falar em pH de menos 3, menos 2, menos 7. Não. Então é melhor a gente colocar um menos aqui. E a gente fala em pH 3, 2, 7. Mais fácil, né? Mas por causa desse menos, nós temos uma relação inversa. Então eu posso dizer que o pH e a concentração de H+ são inversamente proporcionais? Não. Não são inversamente proporcionais. Eles têm uma relação inversa, mas não são proporcionais de maneira nenhuma. Você dobra a concentração de H+, você não cai pela metade o pH. Não é assim que funciona. O log não funciona assim, não. Então, cuidado na hora de interpretar também. Eu já vi cursos. Eu segui um curso para concurso, inclusive, virtual. O curso é virtual, não um concurso. Em que, na aula de química lá, o professor falou que o pH e a concentração de H+ são inversamente proporcionais. Aí eu parei de seguir o curso. Não são inversamente proporcionais. São inversos. Um aumenta, outro diminui. Mas não proporcionalmente. Beleza? Vamos relembrar todas essas coisas aí, importantíssimas para funções. Bora lá, testes. Tá aqui, ó, página 27. Exercício 1, o mais fácil deles. Só para a gente aquecer nos testes. Considere uma função definida por f de x é 0,97x. O valor correto, ainda bem que ele colocou a palavra correta, né? O valor de f de 1000 é quanto? Tá. Para que colocar correto, né? F de 1000. É só você... Isso aqui é importante, né? Eu coloquei. Porque basicamente é uma das primeiras técnicas que a gente aprende em função. Substituir os valores. Ele forneceu f de x e pediu f de 1000. Quer dizer que quem vale 1000? É o f ou é o x? É quem está lá dentro, é quem eu substituir, né? Dá pra até deixar de outra cor aqui, ó. Opa. Isso aí a gente pode confundir. Quando ele fala f de 1000, não é o f, não é a função, ou seja, o y, que vale 1000. É o x, né? É quem está lá dentro. E isso significa que em todo lugar que eu tiver x na função, eu vou trocar por 1000. Se eu estou trocando aqui, eu falei que o x vale 1000, é só eu substituir x por 1000. 0,97 vezes 1000, ou seja, 97% de 1000, 970. Tranquilo, não tem... Isso aqui não é exercício de vestibular. Dá para vocês verem aí que não tem nenhum vestibular que pediu isso. É só pra gente aquecer. Tem vezes, inclusive uma colega fez uma pergunta sobre um exercício que não era só f de x, era f de x mais 1. É igual a 0,97x, por exemplo. Aí a gente tem que tomar cuidado. Se fala f de x mais 1 e pede f de 1000, quanto vale x? 1000? R$999. 999. Por quê, ué? Porque x tem que valer 999 para aqui dentro virar 1000. 999 mais 1, 1000. Fechou. Então você substituiria aqui por 999, não por 1000. Então aí a gente começa a complicar. Aqui é tranquilo. O que está lá dentro é x. Mas tem que ver se o que está lá dentro é realmente x ou é outra coisa.
x mais 1, ou sei lá o que. Então aqui é só para a gente estabelecer isso aqui, por enquanto, né? Tranquilo. Então, o que está lá dentro, você identifica na função x. Eu vou buscar onde tem x na função. E você troca pelo valor que ele te deu. Ele falou para mim que o que está lá dentro do f é 1000. Beleza. Então eu sei que x vale 1000. E aí eu troco por 1000. Isso também se tivesse outros x aqui, né? X ao quadrado. Você ia trocando todas as ocorrências de x por 1000. Tranquilo? Tá. Aí nós vamos para 3. A 3 é interessante porque ela pede para a gente descobrir a função, na verdade. Ela não falou qual é a função. É um outro tipo de exercício também. Foi o que fizemos lá na questão dos DJs, né? Tem aquele exercício dos DJs é importante para a gente descobrir funções afins. Tem uma taxa fixa e uma taxa variável. Quando é função afim, então você sabe, você deixa fixa lá, mais a variável vezes o x. É o esquema do táxi, por exemplo. O táxi cobra R$5 só para eu botar o pé lá dentro do carro, mais R$6 por quilômetro. Então 5 é a taxa fixa, 6 é a taxa variável. Fechou? Aqui, na 3, ele não falou que é uma função afim. Vamos ver o que é. Na figura abaixo, que eu reproduzi aqui para vocês, porque nós não temos acesso à apostila, infelizmente, ainda no virtual, né? Considere que a medida do lado do quadrado seja x. Sim, ele já deu na figura. E esteja variando de 0 a 5. Tá. Sendo a de x a área da parte achurada, dessa parte que eu coloquei aqui de azul, roxo, sei lá que cor é essa, em função de x, então, como que é a área só dessa parte de fora em função de x? Ela depende de x? Depende. Porque se eu aumento o quadrado, eu diminuo a área de fora, que é a área que eu quero. Se eu diminuo o quadrado, eu aumento a área de fora. Então, com certeza, essa área depende de x, é uma função de x. Mas como é uma função de x? Será que é linear? Será que é afim, quadrática, senoidal, exponencial, inversa? Como que é esse negócio? Como eu calculo a área de fora? Essa área Exponencial. colorida. Base vezes a altura. 10 vezes 5 menos x ao quadrado. Aí menos a área do quadrado. Isso, exatamente. Né? De maneira geral, perfeito. De maneira geral, a área colorida é a área total, vamos dizer assim, do retângulo. Vou colocar retangular. O quadrado também é um retângulo, mas quando eu falo área retangular é a grandona, né? Menos a área do quadrado. Área quadrada. Quadrada. Já que isso aí. Sim. Se eu pegar tudo e tirar o branco ali, me sobra só o colorido. Beleza. A área colorida é o que eu quero. A de x. A área achurada. Destacada. Área retangular? Tá, a gente sabe. Calcular a área de um retângulo. Base vezes altura. 10 vezes 5. Menos a área do quadrado. Sabemos mais fácil ainda. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Fechou? Quanto que é 10 vezes 5? 50 menos x ao quadrado. Pronto. Esse é o exercício, letra B. Letra B. Então nós descobrimos a função que fornece a área em função de x. A expressão da área em função de x. Vejam que quanto maior o meu quadrado, o lado do quadrado, menor é a área. Por quê? Por causa desse menos. Ah, quer dizer que são inversamente proporcionais? Não, duvido. Eu duvido que se você dobrar o x, você corta a área pela metade. Por quê? Porque aqui está o quadrado, não tem nada de proporcional. Quando está ao quadrado não é proporcional. Quando tem log, menos ainda. Para ser proporcional, tem que ser uma função afim, que a gente vai estudar mais detalhadamente na próxima aula, que é a frenteada apostila 2. Beleza? Dúvida nisso aí?
Não, senhor. Opa, maravilha. E aí ele fala tudo, né, tem que tomar cuidado com as unidades. Ele pediu em centímetro quadrado, forneceu em centímetro, então não tivemos que transformar nada. Mas se tivesse pedido em metros, por exemplo, aí seria bom fazer antes a transformação aqui para metro, né? Mas não tive nem que tomar cuidado com isso, porque ele deu de um jeito e pediu do mesmo jeito, que é centímetro. Então tá tudo certo. Se você não tivesse tomado cuidado, não teria errado de qualquer jeito. Pronto, 4. meu deu C. Deu C? Opa, É. x quadrado mais 50. Por quê? Vamos ver. A resposta da 431 é B? Da 4,3 é a B de bola. Aqui, ó. Então, 50. daí não Ah. substitui o x quadrado por 5? Não, porque ele não quer pedir, ó, se você substituindo o x por 5, você está descobrindo a área quando o seu quadrado é o máximo possível, mas ele não quer um valor, ele quer uma expressão. Você não tem que substituir o x por nenhum valor. Ele falou que o x pode variar de 0 a 5. Uhum. Ah, tá, não, você está falando da 4, então. Uhum. Ah, tá, não, beleza. A 4, vamos ver qual que é a resposta. A resposta é a letra C. Foi isso aí que deu? Ah, tá. Eu pensei que você estava fazendo a 44, que era B. Não, é a 3, ó. Isso. Ah, tá. Foi mal. Não, tranquilo. Então vamos lá. 4 é justamente, eu vou fazer aqui porque é igual a 1. É só você substituir, né? Mas é só porque é a continuação desse exercício. É como se ainda fosse o exercício 3. Porque o 3 foi muito rápido. Vamos expandir um pouquinho. Fala o seguinte. É correto afirmar que a área de 5, ou seja, se eu tenho A de x, quando ele pede A de 5, quer dizer que x vale 5. Né? Tem vezes que até está escrito assim, ó. X é igual a 5. É o que está lá dentro que vale 5, né? Quanto vale isso? Bem, temos aqui, ó, nós sabemos a função. Então você substitui o x por 5. Tá aí. 50 menos 5 ao quadrado, 25. 50 menos 25, 25. E sabemos que é em centímetros quadrados. Ele nem fala. Porque já estava escrito lá, né, que é tudo em centímetros e tal. 25 centímetros quadrados. Letra C. Perfeito. Tranquilo? Bom se fosse assim só, né? Mas não, os vestibulares gostam de outras complicações. Tá. A 5. Vamos falar da 5. É pra gente achar também a função. Bem tranquila essa, né? Tá falando que você vai comprar farinha. Isso, comprar farinha por peso. 1 quilo de farinha é R$28. 2 quilos serão quantos? Ué, aqui é proporcional, né? Não tem promoção. Compre 2 quilos, pague 1,5 kg. Se tivesse, aí seria uma função mais complicada. Mas não, você compra 1 quilo, paga 28. Compra 2 quilos, paga o dobro, 56. Que função é essa que fornece isso? Sendo y o preço, que depende de x, que é quilo de farinha, é só eu pegar o quilo de farinha e multiplicar por 28. É assim que a gente faz. Ah, vou comprar uma latinha de refrigerante. Custa tanto, eu quero 5 latinhas. Para eu saber quanto eu vou gastar, é só eu multiplicar por 5. Mas aqui, o quilo da farinha custa 28 e não R$5. Então é só você pegar quantos quilos você quer, multiplicar por 28. Fechou. Letra D. Então, tem muitos exercícios, como vocês podem perceber, que pedem para a gente descobrir a função, a lei de formação da função. Né? A função está lá. Eu posso expressar uma função de várias maneiras, tá? Com lei de formação, tá aqui. Com uma tabela, do jeito que está aí na 5, ou com aquela tabela doida que eu fiz totalmente aleatória na outra aula. Esse aqui. Isso aqui é uma função. É a minha função. Não tem um nome especial? Não tem. Mas se eu quiser, eu dou também. Mas não tem. Eu estou expressando uma função em forma de tabela. É válido. Outra forma famosa de expressar uma função, gráfico, importantíssimo também. Outra forma famosa, em português, você diz: o preço da compra é função não.
R$ 5 por lata de refrigerante. Pronto, expressei o preço em função da quantidade de latas de refrigerante em português. Eu posso traduzir isso como uma tabela, colocando vários valores. Uma lata vale 5, 2 latas valem 10 e por aí vai. Posso fazer um gráfico, que vai ser uma reta. Posso fazer uma lei de formação, que vai ser y igual a 5x. O que mais eu posso fazer? Posso fazer um diagrama. Então, né, eu faço um círculo ligando o 1 até o 5, o 2 até o 10, o 3 até o 15, aqueles diagramas de conjuntos que vocês conhecem. Então, tem várias maneiras de eu representar uma função. Beleza, daí vamos fazendo aí, enquanto a gente cai e depois volta, né? A 9 e a 11. Daqui a pouco voltamos. Se tiver dúvida, eu tô aí ainda. A 12 é legal. Ô, professor, Fala aí. na 6, Fale. o menos ele multiplica a função mn, m menos n? Sim, dependendo de como, né, o que é essa função, você vai ter que distribuir esse menos. Se for uma função que vai ficar com parênteses, né, e vai ficar, vai ter que distribuí-lo. Prof, tem como você fazer a 410 depois? Deixa eu ver. Temos. Eita, temos. Não consegui fazer a 6, não, professor. Falaremos. Faremos ela. A 6 é de produtos notáveis. A pedidos, vamos fazer essa 6 aqui, ó. Ela apresenta essa função, f de x é igual a x ao quadrado. Ou seja, uma função quadrática bem simples, né? Pega o número, que pode não ser um número, pode ser uma expressão, mas a gente pega o argumento. Argumento é o que você coloca dentro da função, tá? É outro termo importante para nós. Pego o argumento, o que eu quero transformar, o meu x, o meu domínio, e transforma no quadrado essa função. Então, pega alguma coisa e cospe como resultado o quadrado dela. Tá, é isso que está falando aqui. Então, vamos fazer isso. Ele quer f de m mais n menos de m menos n. Será que isso aí vai dar zero? Vamos ver o que vai acontecer. Então eu quero o quadrado disso. Ó. Falar f de m mais n é pegar m mais n e elevar ao quadrado. É isso que está sendo feito com o x na função. Menos, vai pegar agora o m menos n e elevar ao quadrado. Feito. Na verdade, a teoria de função acabou aí. O resto é produto notável, álgebra, simplifica, corta. A função acabou aqui. É só substituir. Daí nós vamos retomar. Nós temos aqui dois produtos notáveis. O produto da soma, ou o quadrado da soma, e o quadrado da diferença. Vamos substituir aqui. Quadrado da soma. Vou deixar entre parênteses para saber que esse primeiro aqui veio desse primeiro aqui. Como que é m mais n ao quadrado? Sabemos. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Menos, por causa do menos da fórmula aqui. Qual é o quadrado da diferença? Sabemos também. Vamos deixar entre parênteses. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Senhor, o sinal não vai mudar, não? Tipo, o do m ao quadrado ali? Vai depois que você distribuir o menos. Por enquanto não. Tá. Eu não estou distribuindo. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Não tem por que o m ficar negativo se eu estou olhando só para isso aqui que eu vou deixar de vermelho. Né? Agora a gente vai simplificar as coisas. Para simplificar, você pode se livrar dos parênteses. Acho que seria a próxima etapa, né? Vou me livrar dos parênteses. Posso simplesmente excluir os parênteses daqui? Pode. Porque eu não estou multiplicando, cuidado, ó, isso aqui não é um vezes. Se fosse um vezes aqui, você não ia poder tirar dos parênteses, né? Você ia ter que fazer o chuveirinho. Ia ser bem mais complicado. Mas é menos. Então,
Posso tirar sem medo os parênteses daqui. Posso tirar sem medo os parênteses daqui? Cuidado, você tem que distribuir o sinal. Se aqui fosse mais, beleza, você poderia só tirar os parênteses sem fazer mais nada. Porque afinal, quando você distribui o mais para todos, não vai mudar o sinal de ninguém. Esse menos ia continuar menos, esse mais ia continuar mais. Então você pode só tirar o parênteses. Mas eu tenho menos. Então quando eu for tirar os parênteses, eu tenho que trocar o sinal de todo mundo que está lá dentro. M ao quadrado, ele está com o sinal positivo. Então ele vai ficar com o sinal negativo. Menos 2mn, sinal está negativo. Vou distribuir aqui, vou combinar com esse menos, vai ficar positivo. 2mn. Esse mais, com esse menos que eu estou distribuindo, vai ficar negativo. N ao quadrado. Pronto, dá para eu complicar não, simplificar agora, né? Dá para eu combinar os semelhantes. Podemos fazer a 10 também. Vamos lá. M ao quadrado menos m ao quadrado, corta. Esse com esse já era. 2mn mais 2mn, é tipo 2 maçãs mais 2 maçãs, ao todo são 4 maçãs. Fechou. N ao quadrado menos n ao quadrado, tchau. Sobrou somente 4mn. E essa é a resposta. Que é a letra C. Mas vejo que a parte mais comprida, mais complicada, nós já tínhamos visto, né? Produto notável, soma de simplificação, soma de termos semelhantes. A parte nova de função acabou aqui, ó. É isso aqui, a gente substituiu. É eu pegar o que está lá dentro, o meu argumento, e elevar ao quadrado. É isso que a função está pedindo. Tranquilo? Quem quiser bater um print, está aí. Beleza. Bora lá para 9. A 9 é uma função especial, não comentei sobre ela. É um tipo de função que nós chamamos definida por partes. Veja que ela está definida em duas partes. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui no Word. F de x é igual. Esse Word aqui é completinho, dá para fazer isso aqui. Vem para cá, pega a chave, chave única, fechou. 1, se x é racional, e 0, vou colocar vírgula para ficar melhor, se x é irracional. Beleza. Pronto. Bonitinho. Tá, olha só. É uma função de R em R. Veja o que ele está falando lá, ó. Primeira parte, né? É uma função dos reais, e isso eu tenho aqui também. Símbolo de letra. R. Eu preciso da seta. Isso aqui a gente chama, é uma função real de variável real. Porque tudo é real, ó. Ele está pegando o número real, ele permite que você coloque nele o número real, e ele cospe de volta também o número real. Ou seja, é uma função que aceita qualquer número e é capaz, não estou falando que ela faz, mas ela é capaz de jogar qualquer outro número como resposta. Esse primeiro aqui é o domínio, como a gente viu na aula passada, esse segundo é o contradomínio. A 12 vamos fazer também, Bruno. Beleza. Veja o que essa função está falando. Ela é, de certa maneira, uma função constante. Não é quadrática, não é senoidal, não é logarítmica. Por que é constante? Porque ela está falando f de x ou é 1 ou é 0. É tipo binário. Ou é 1 ou é 0. Não tem outra possibilidade. Ela vai ser 1 quando você coloca dentro dessa máquina, dentro dessa função, um número racional. E ela vai ser 0 quando você coloca um número irracional. Pronto, você não tem que fazer conta nessa aqui. Você teria que fazer conta se ele falasse, ó, não, se é racional aí você faz x mais 2. Se é irracional, você faz x ao quadrado menos 5.
Aí beleza, teria que ter conta e tal. Mas aqui não. É uma função constante. Então é o seguinte. Se o x que você quer jogar para mim for racional, a resposta é 1. Se for irracional, a resposta é 0. Pronto. Então vamos ver, a gente só tem que saber classificar o argumento, o x. Saber se ele é racional ou irracional. Então ele pede o seguinte, quanto vale f de 2 mais f de raiz de 2 e aí menos f de 2 mais raiz de 2. Quanto vale isso? Né, a gente pensa, pô, vou ter que fazer uns cálculos complicados, porque aqui eu tenho um número irracional aqui também. Não é complicado. Vejam só, 2 é racional. Lembra, todo número inteiro, ou natural, que é o caso do 2 também, é racional. O raiz de 2 é irracional. É irracional. E o 2 mais raiz de 2? Aqui eu tenho a soma de um racional com o irracional. Isso sempre dá um número irracional, tá? Então eu tenho que saber que esse aqui também é irracional. Professor, Oi. esse 2 mais raiz de 2, eu posso escrever ele como raiz de 6? Não, deixa eu pensar. Ó. Quanto que vale raiz de 6? Vai dar, deixa eu fazer na conta aqui. Tipo, não vi a propriedade que você usou aí. A raiz de 6 vale 2,45 aproximadamente. Se eu fizer 2 mais raiz de 2, vai dar 3,4. Então vai dar bem diferente. Ah, bom. Então eu não posso elevar aquele 2 ao quadrado e colocar dentro da raiz. Não, isso é quando é vezes. Quando é vezes. Se fosse 2 vezes raiz de 2, aí sim, mas aí daria 8, né? Não 6. É porque você multiplicaria daí. Se fosse 2 raiz de 2, você poderia elevar o 2 ao quadrado, ficaria 4, colocar para dentro da raiz e multiplicar tudo lá dentro. 2 vezes 4, 8. Ficaria a raiz de 8. Isso sim. Quando é mais, não. Não tem o que fazer aqui. Beleza? Se 2 é racional, o que eu concluo? Que f de 2 vale quanto? Olha o que a função diz. Isso aí. Se o x, que nesse caso é o 2, é racional, a resposta é 1. Então é 1. Perfeito. Raiz de 2 é irracional. Então f de raiz de 2 vai ser 0. Que eu vou olhar para a linha de baixo. É 0. 2 mais raiz de 2 é irracional também. Então, a resposta disso, a imagem disso, vai ser 0. Eu vou olhar para essa linha aqui, né? Essa de baixo. Já que o meu argumento, o meu x, é irracional. Tranquilo? Então eu tenho todas as respostas aí, ó. F de 2, f de raiz de 2 e o outro. É só eu jogar aqui na minha equação. Na minha fórmula, na verdade. F de 2, só substituir. F de 2 é 1, f de raiz de 2 é 0 e o outro também é 0. 1 mais 0 menos 0 dá 1. Letra C. Então vejam que de cálculo, eu não estou falando que a questão é fácil, a questão dada. É uma questão da URGS. Mas o cálculo que a gente fez, o máximo de cálculo aqui que nós fizemos foi 1 mais 0 menos 0. Qual que é a parte difícil? Interpretar isso aqui. A novidade, né? Fazer essa interpretação. Isso aqui a gente chama de função definida por partes. Ela tem duas partes. A parte de cima e a parte de baixo. Você pode colocar quantas partes você quiser. Por exemplo, eu poderia definir... Agora que eu lembrei, pensei num jeito de definir aquela minha função louca aqui, ó. Olha essa função que eu criei. Eu posso definir daquele jeito, por partes. Eu posso falar assim, ó. F de x é igual a 2 se x é menos 3, é a primeira parte. É igual a 1 se x é 0, é a segunda parte. É igual a 56 se x é 2, é a terceira parte. Eu posso criar quantas partes eu quiser. Está definida a minha função. O que eu tenho que tomar cuidado é o seguinte. Eu não posso falar que a função é 2 e 4 quando x é 6. Lembre-se, 1x só pode ter uma resposta. Não pode dar duas imagens do mesmo x. Beleza? Por exemplo, na 10. Ó, a 10 é uma função definida por 3 partes. Ela tem 3 frases.
E você pode colocar quantos você quiser. Tranquilo isso aí? Ó, é importante ler isso aqui também. É uma função definida dos números, do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais. É uma função real. Esse primeiro real significa isso aqui, ó. A função é quem está depois, né? A resposta. É a função real. Vamos colocar aqui de uma cor. De variável real. A variável que eu alimento na função tem que ser real também. Ela aceita qualquer valor real. Posso colocar um número imaginário? Não. Imaginário não é real. Ela não existe. Você não pode colocar lá dentro um número imaginário. Se você colocar, não tem resposta. Ela não computa. Tranquilo? Bora para 10, que também é uma função real de variável real, definida por partes, com raiz de 2. Vamos ver o que vai dar esse negócio. Vamos ver se eu consigo aproveitar alguma coisa daqui. Não muito. 10. É uma função assim também. É definido por partes também. Beleza. Só que agora ela tem 3 partes. Isso aqui eu tô vendo que eu vou ter que excluir tudo. E 3. F de x é igual a 10x mais 5. Se x... se x menor que menos 1. X ao quadrado menos 1. Se menos 1 menor ou igual a x, que eu vou ter que pegar lá. Menor ou igual a x. Menor ou igual a 1. Beleza? E 5x. Se x maior que 1. Tá. Vamos deixar mais bonito. Pra cá. Feito. Tá aí. Tenho a minha função. É definida por partes. Olha só. Ela aceita qualquer número real. A gente tem que ver se todos os números reais, todos os x, né, uma primeira parte, não que nós temos que ver, mas é interessante fazer essa análise. Se todos os x estão cobertos aqui. Se eu posso realmente jogar qualquer x aqui dentro. Será que esse x menor que menos 1, se eu juntar com isso e se eu juntar com isso, eu cubro todos os números reais que existem? O que vocês acham? Porque está falando que eu posso jogar qualquer número real. Então, ele tem que ter uma resposta para qualquer número que eu quiser jogar. Se eu quiser jogar 3, e qual frase vai se adequar ao 3 aí? X igual a 3. Eu vou para qual frase? Primeira, segunda ou terceira? Terceira. Terceira, porque 3 é maior que 1. Fechou? Se eu jogar π, vem para cá também. Terceira, porque π é maior que 1. Se eu jogar 0, vai para qual frase? X igual a 0. Segunda. Segunda. Porque o 0 está aqui no meio, né? Está literalmente no meio, entre menos 1 e 1. Exatamente a média aritmética, inclusive. Se eu jogar menos 1 milhão, vem para cá, porque menos 1 milhão é menor que menos 1. Se eu quiser jogar log de 10, log de 10 é 1. Opa! Log de 10 é 1, vai para onde? Vai para cá, ó. Se x é menor ou igual a 1, vem para cá. Qualquer número real que eu quiser jogar, eu posso. Por quê? Porque a função está falando que eu posso. Tá aqui, ó. Você pode jogar. Se ela falar isso e tiver algum x aqui que eu não posso jogar, por exemplo aqui, ó. Se ele fala assim, troquei, colocou x maior que 2. Ah, eu quero jogar 1,5. Tá, mas 1,5 não se encaixa aqui, não se encaixa aqui e não se encaixa aqui. Então não tem resposta para 1,5. Então você mentiu para mim. Falou que eu podia jogar qualquer real e não deixou jogar qualquer real. Então isso não é uma função. Do jeito que está aqui, ó, não é uma função. Está errada. Ah não, agora tem. Agora sim, agora eu cobri todos os números. Pode jogar qualquer um que você quiser. Real, claro. Beleza. E cada tipo que você jogar aí, você vai ter que aplicar então a função correspondente, o cálculo correspondente. Nessa primeira frase, nós temos uma função afim. Nessa segunda, uma função quadrática. Nessa terceira, uma função afim também. Que é, eu posso subclassificá-la como uma função linear.
porque ela não está somando mais nada, que é 5x mais 0. Então, ela é afim também, mas é mais especial que essa aqui. Mas enfim, é só fazer o cálculo agora. Ele pede o seguinte, f, deixa eu aproveitar esses raiz de 2 aqui. Ele pede f de menos, opa, de novo, menos raiz quadrada de 2, mais f de 2 raiz de 2, mais f de raiz de 2 sobre 2. Fechou. Ele pede um número, o que que é? Inteiro, par, racional? E vamos calcular que número é esse. Daí, calculando o número, a gente consegue classificá-lo. Saber se é inteiro, par, racional, ímpar ou irracional. Beleza. Então, vamos lá. Para eu saber onde se encaixa cada um desses x, desses argumentos, é bom eu ter uma noção de quanto vale, né, em decimal mesmo cada um deles. Menos raiz de 2. Eu sei que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então eu sei que isso aqui vai dar menos 1,4. Tá. Esse é o primeiro. 2 raiz de 2. Bem, 2 raiz de 2 é 2 vezes 1,4. Aproximadamente. Eu estou colocando igual aqui, mas você sabe que é aproximado. Não me interessa a precisão, eu só preciso saber se é maior que 1, se está entre menos 1 e 1, ou se é menor que menos 1. Pô, é o dobro de raiz de 2. Raiz de 2 já é maior que 1. Você vai dobrar, vai continuar sendo maior que 1, né? 2,8, tá. E raiz de 2 sobre 2, opa. Raiz de 2 sobre 2 é 1,4 sobre 2, 0,7. Então, aparentemente, cada um desses aqui vai se encaixar numa frase diferente, né? Menos raiz de 2, menos 1,4. Se encaixa em qual frase aqui? Primeiro, né? Porque menos 1,4 é menor que menos 1. Sim. Se você deve 1,40, você deve mais que 1. Está mais negativo. Então é menor que menos 1. Pode pensar que está na reta numérica, né? Desse jeito aí. Então vai se encaixar nessa primeira. Fechou. Então a gente vai jogar essa primeira ali. Eu vou fazer 10 vezes x. Quem que é o x? Menos raiz de 2. Tá. Vamos deixar assim em vez de ficar simplificando, porque pode ser que depois a gente corte muitas coisas. Vamos só simplificar o seguinte. Esse menos eu vou passar para frente. Vai ficar menos 10 raiz de 2 mais 5. Tranquilo essa primeira? Então eu tive que decidir, avaliar em qual frase se encaixava aqui, para daí calcular o valor. Eu vi que menos raiz de 2 se encaixa na primeira, porque é menor que menos 1. Então eu jogo na primeira. Isso aí vai me dar menos 10 raiz de 2 mais 5. Beleza. Segundo termo. 2 raiz de 2. 2,8 é maior que 1. Se encaixa na última. Eu vou usar 5x. Mas quem que é x? Quem está lá dentro. 2 raiz de 2. 5 vezes 2 dá 10 raiz de 2. Beleza, esse foi mais fácil que o primeiro. E o último, raiz de 2 sobre 2. Eu vi que é 0,7. 0,7 está aqui no meio, né? Entre menos 1 e 1. Então eu vou usar a frase do meio. X ao quadrado menos 1. Eita, isso aí. Quem que é o x? Quem está lá dentro. Vou ter que elevar isso aqui ao quadrado. Vamos com calma. Quando é divisão, facinho. Você distribui o quadrado. Então vai ser raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Né? A raiz corta com o quadrado. E 2 ao quadrado lá embaixo, que é 4. Menos 1. 2 quartos é 1 meio. Né? Simplifica por 2 em cima e embaixo. 1 meio menos 1. Quanto que dá 1 meio menos 1? Você tem 50 centavos, que é meio real, né? Mas deve 1 real. Ficou devendo quanto? 0,5. Isso aí, 50 centavos. Menos 1 meio. Né? Dá pra gente pensar dessa maneira. Ou menos 0,5, negativo, né? Tranquilo por enquanto? Estou vendo se acertamos, acertamos.
Agora a gente tem que somar isso tudo. Ele está pedindo para somar. Então vamos lá. Vou substituir cada um por seu valor. Vou colocar entre parênteses para saber de onde veio cada coisa. Mas muitas vezes os parênteses serão desnecessários. A primeira função é isso aqui, que calculamos. Tá. A segunda função de 2 raiz de 2 é isso aqui. 10 raiz de 2, entre parênteses. Pra gente não se perder aí. E essa última aqui, entre parênteses, é menos 1/2. Beleza. Consigo simplificar isso aí? Consigo bastante. Vamos ver. Vejam só, aqui eu tenho tudo mais. Então, eu posso tirar os parênteses sem medo. Tá? Ali fora é mais, não é vezes. Então, eu posso tirar os parênteses sem perda de informação. Só tem que daí eu posso fazer essa distribuição, né? Mais com esse menos aqui, só sobra o menos. Então, esse mais some, ele vira um menos. E fico com 1/2. Eu só joguei fora os parênteses. Aí eu posso olhar melhor o que está acontecendo aqui. Vamos passar para baixo? Olha só, eu tenho menos 10 raiz de 2, mais 10 raiz de 2. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Consigo. Olha, quanto que é menos 10 raiz de 2 mais 10 raiz de 2? Eu não preciso nem saber quanto vale 10 raiz de 2, né? Eu sei que eles vão se anular. Você tem ele positivo e ele negativo na mesma frase. Tchau. Vai embora. 5 menos 1/2. Tá, isso aqui a gente sabe que aí dá pra fazer com fração ou passar logo para decimal, que é 1/2 é 0,5. E você sabe que R$5 menos 50 centavos é 4,50. 4,5. Essa é a resposta da nossa função. Eu só tenho que classificar. É par, ímpar, racional, irracional ou inteiro? Em qual dessas aí se encaixa? Só se encaixa em uma delas. Racional? Racional, né? Eu não posso classificar em par nem ímpar, porque não é inteiro. E se não é inteiro, também não é letra A. Então só sobra racional ou irracional. É racional porque eu posso escrever isso aqui como uma fração, né, de números inteiros. Isso aqui é 9/2. Você pega R$9 e divide para 2 pessoas, dá 4,50 para cada um. Então, se é uma fração de números inteiros, é um número racional. Letra C. Tranquilo? Vamos ver se dá pra... Onde é que eu vou mesmo? Exibir. Várias páginas. Eita. Não, mas não é assim que eu queria, né? Não vai assim. Eu quero aquela página com aquela outra. Mas sem ninguém ver nada. Então não tem jeito não. Só se eu der um monte de enter. Aí tem jeito. Para tudo dá-se um jeito. Essa aí é a questão 10. Quem quiser depois aí tirar um print. Depois não, agora, né? Bora para 11 então? Deixa eu ver, eu não tô... Bora. Bora, bate-papo. Achei que tava com falha. Às vezes ele tá com falha. Na aula passada, da outra turma aí, ficaram falando, eu achando que ninguém tava falando nada. Já tinha dado bronca e tava todo mundo escrevendo lá. Eita. O bate-papo tá só pra mandar pra você, não tá? Tá, esse tá, mas daí eu recebo sim. É que às vezes não aparece a notificação. Esse que é o problema. Ah, Tem que ficar entendi. abrindo. E aí eu clico pra abrir, não abre. Eu clico, ó, bate-papo. Ah, agora abriu. Bem, às vezes não abre. Eu tenho que clicar em gerenciar participantes para ele abrir as duas janelas, aí eu fecho do participante para ficar só com o bate-papo. É uma loucura. Mas agora deu certo. Entendi. Não sei o que eu fiz de diferente. Beleza. A 11. Deixa eu ver, é uma função real também. Mas não é definida por partes. Ah, tá. Olha, 11 e a 12 são iguais. Deixa eu pensar aqui. A 12 é Professor, mais fácil. Oi. na 12, como ele deu F3, então eu coloco 3 na F, que vai dar 4, coloco 4 na
na fórmula ali? Um X. Não, não. Vamos Deu fazer a certo, 12, né, a 12 fazendo primeiro. isso. Vamos fazer a 12 primeiro, que é mais fácil. Beleza. E a 11. A 12 é o seguinte, ó. F de x mais 1. Veja a diferença dessa aqui. É a primeira vez que nos deparamos com esse tipo. Ele não deu f de x. Geralmente é f de x. Aqui não. Então, quando eu colocar alguma coisa lá dentro, que é o 3 que ele quer dizer que o x vale 3? Muito cuidado com a resposta. Não é o x que vale 3. Quem está lá dentro vale 3. Então, quem vale 3? X é 2. Isso. Quem que vale X é- 3? X mais 1 vale 3, né? Ó. X é 4. Tipo, a Não. função vai ser 4, né? Não, ele deu F3 porque tá tipo mais 1, aí você iguala, Ele tira quer- 3 de 1, X é ele 2. quer a Isso. função Ó. de três, né? Veja, eu deixei em vermelho, ó. O que está lá dentro está em vermelho. Né? O x mais 1 que vale 3. Tá, quem mais 1 vale 3, então? Quem que é esse número que eu somo 1 e dá 3? É o 2. Então, o x vale 2. E é esse 2 que você vai jogar aqui dentro, no lugar de x. Né? Para eu ter 3 lá dentro, eu tenho que fazer x igual a 2. Ó, quando eu faço x igual a 2, 2 mais 1, 3. Só tem que tomar esse cuidado aí. Tá? Então você não vai jogar 3 no lugar do x e não vai jogar 4, cuidado. Dá pra confundir também, né? Eu entendo. 3 mais 1, 4, beleza. Mas não é. Se... Vejam só, vamos fazer aqui por conclusão. Ó. F de x mais 1 é o f de 3, que é o que eu quero. Quer dizer que x mais 1 é 3. Eu cortei entre aspas, e eu estou fazendo as aspas, mas ninguém vê, mas eu confio em mim que eu estou fazendo, as aspas com os dedos, eu cortei o f. Né? Eu quero o f de alguma coisa. E eu sei que os dois são iguais, então eu sei que o que está aqui dentro é igual ao que está aqui dentro. Então x mais 1 é igual a 3. Quanto vale x, então? Passo 1 para lá, x é igual a 2. E é isso que eu vou usar para calcular o f de 3. Eu vou usar x igual a 2 aqui. Então, se eu quero 3, eu sei que o x tem que valer 2. Então você joga 2 aqui. Ó. 2 vezes 2. Fechou? 2 ao quadrado é 4. Mais 2 vezes 2 é 4. Menos 3. 4 mais 4 menos 3 dá 5. Que é a resposta. Letra A. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Não é sempre o que está lá dentro é x. Nesse caso, não. O que está lá dentro é f de x, é x mais 1. Entenderam a diferença? Então, Tá, mas o professor, fala aí. por que não usou o 3 então na equação? Porque o 3 no Porque lugar de tipo x. 2 mais 1 seria 3, né? É esse que eu fiquei meio... Entendi. Você diz para substituir o x igual a 3. Usar o 3 na equação, você está me falando, é equivalente a eu pensei em fazer isso. trocar o x por 3. Tá, então você está me falando que o x vale 3. Negativo, se o x vale 3, quanto que vai ficar lá dentro? Ah, tá, entendi agora. Entendeu? Ok. Certo. A 11 é parecida porque ele não fornece um f de x, ele fala f de x menos 1 e pede f de x menos 2. Que loucura, cara. Ô, professor, Oi. no caso ali da 12, se eu tivesse x quadrado mais 1, a função era a mesma coisa que está em módulo, né? Ela nunca ia dar negativo, né? Você diz o x quadrado mais 1 aqui ou lá dentro? Não. Se a função fosse x quadrado mais 1, seria a mesma coisa que ser uma função em módulo, que ela nunca ia dar negativo, né? Ela nunca daria negativo. E aí seria a mesma coisa que o módulo de x quadrado mais 1. Sim, isso sim, de fato. Ah, tá bom, só isso mesmo. Uhum.
Olha, a 11 tem um jeito mais tranquilo de resolver, de interpretar. Né, eu vou interpretar desse jeito mais fácil. Prof, tipo Oi. assim, do jeito que eu fiz, deu certo, só que eu não sei se foi coincidência ou, tipo, se tá certo. A Eu 11? só resolvi, eu só resolvi a função de x menos 1 igual a 2x e deu a letra B. Tipo, deu certo. Como Eu assim não você usei a resolveu? função, tipo assim, eu substituí o x por x menos 1, É isso sabe? Eu que eu não vou usei a função fazer. de x menos 2. Entendi. É isso que eu vou Eu não nem fazer, usei, só que usando o x só menos que eu não 2. usei. Ah, Então, só que eu não usei a função de x menos 2. Então, tipo, é uma coisa do exercício que deu certo, ou em todos os exercícios parecidos com esse, tipo, daria. não, foi coincidência do que ele pediu. Está Entendi. certo você usar x menos 1 lá dentro, mas eu vou explicar por quê. Logo quando a gente voltar aí. Se ele tivesse pedido x menos 3 lá, né, f de x menos 3, não daria certo. O que você fez aí estaria errado. Deixa eu montar ela aqui. Hum, Vamos pensando aí enquanto a gente volta. Estou jogando uns valores, para a gente entender o que acontece com esse x menos 1. Quanto seria f de 5, f de 2? Tá bom, esses dois aí. Calculei pra gente. Para um fabricante que só produz um tipo de peça, o custo total mensal é representado por um valor fixo de R$ 800. Então nós temos o custo, eu vou chamar aqui, ó. C é custo, L é lucro, bem, e R é receita. Quanto eu recebo? Provavelmente receita vem de receber. Ou é uma grande coincidência etimológica. Então, R$ 800 é o custo, mais o custo de R$ 6 por unidade produzida. Para você produzir alguma coisa, você tem que gastar primeiro, né? Comprar matéria-prima e gastar energia, geralmente. Ele vende cada unidade por R$ 10. Use essas informações para analisar as afirmações. Certo, temos 5 afirmações aí. Vamos analisar uma a uma. Primeiro eu vou ver um negócio aqui, ó. Ele fala sobre lucro, receita e custo. Então, antes de eu ler qualquer coisa, dá pra gente fazer essa análise, né? Qual função é a função custo dele? X é número de peças produzidas. Certo. Por mês, porque ele falou aqui um custo mensal, então vamos usar a nossa base de cálculo sendo um mês. Qual que é o custo? É aquele mesmo esquema. Ele tem R$ 800 fixos, mais R$ 6 por unidade. Então a cada X unidades ele gasta 6x de taxa variável. Beleza. Qual é a receita que ele tem? Quanto que ele recebe por unidade vendida? R$ 10. Então vendeu uma unidade, recebeu 10, vendeu duas, recebeu 20, por aí vai. 10x. Qual que é o lucro? O lucro, qual que é a definição de lucro? Para eu calcular. Putz, eu não sei, professor, mas lucro é o que você ganha tirando dos gastos? Seria mais ou menos Isso isso? aí. Não tem. Tem Ah, outra eu achei coisa que você pra pediu falar, tipo mas é a uma mesma coisa. fórmula. A gente vai achar a função. Entendi. Receita menos custo. Quanto você ganha menos quanto você gastou. Quanto você perde. R menos C. Olha aí, a gente vai combinar funções. Acredito que não tínhamos feito isso ainda. Eu vou pegar a função da receita. Sempre cuidar para um primeiro momento colocar entre parênteses certinho, né?
para depois eu saber se eu posso tirar os parênteses, menos a função... Opa, fiz o contrário aqui. É a função da receita, menos o custo. Então a receita vem primeiro, que é o 10x, menos o custo. Tá lá. Coloquei as duas funções. Aí eu posso simplificar isso. O 10x pode sair dos parênteses, sem medo nenhum. Para tirar essa outra parte dos parênteses, eu tenho que distribuir esse sinal, né? Ah, sim, Lucas Prado, peraí. Por que não tá saindo, cara? Então, beleza, eu vi que você tá aí. Tá certo, tá certo. Ainda bem que você avisou de novo. Que eu já tinha esquecido. Beleza. Para eu tirar esses parênteses, eu tenho que distribuir o sinal de menos. Então, eu vou colocar esse 800 vai ficar negativo, porque lá dentro ele está positivo. E esse 6x também vai ficar negativo, porque lá dentro ele está positivo. Eu troco o sinal, né? Aquele menos eu distribuo. Beleza, dá para eu simplificar isso? Com certeza. 10x menos 6x fica 4x. Olha aí. Achei uma função para o lucro. O lucro é 4x menos 800. Tenho a função para o custo e a função para a receita. Agora eu posso analisar as alternativas. Já tenho todas as ferramentas, não todas as respostas. Eu não sei o que ele está pedindo, mas já tenho as ferramentas aí para encontrar as respostas. Letra A. Se ele produzir e vender, né, tudo que produz ele está vendendo, estamos considerando isso. X peças em um mês, a quantia que receberá por essa venda será 800 mais 6x. Opa! O que é 800 mais 6x? É quanto ele gasta, não quanto ele recebe. Então é falso. Esse 800 mais 6x é justamente o custo, não a receita. Errado. B. Se ele produzir e vender X peças em um mês, seu lucro será 4x menos 800. Sim, achamos. 4x menos 800. Essa é a resposta. Letra B. Então, essa ideia de lucro é muito cobrada, né? Muito usada. É só você pegar quanto você recebeu e tirar disso quanto você gastou. Então, nós fizemos simplesmente 10x menos tudo isso aqui. Vai dar 4x menos 800. Tranquilo? Vamos analisar as outras, né, para ver. Para a gente fazer os cálculos aqui. E garantir que essa aqui realmente está correta. Que só tem uma resposta certa. Em um mês em que se produziu, ou em que ele produziu e vendeu 500 peças, seu lucro foi de R$ 2.700. Bem, é só você jogar 500 aqui e ver quanto vai dar. Vamos ver quanto que é o L de 500. X é a quantidade é 500. Joga aqui. 4 vezes 500 dá 2.000. Menos 800 dá R$ 1.200. Nossa, ele falou 2.700. Não, né? Bem menos. Então é falsa. D. Para ter um lucro de exatamente 2.500, deve produzir 400 unidades. Você pode fazer a mesma coisa que eu fiz, só que jogar 400. Para ver se vai dar 2.500. É a mesma coisa. Joga 400 aqui. 4 vezes 400, 1.600. 1.600 menos 800 dá 800. Ele falou 2.500. Da onde isso? Está longe. Não está correto. Letra E. Certo mês em que não teve prejuízo, ele produziu e vendeu um mínimo de 201 peças. Em que não teve, produziu e vendeu um mínimo de 201 peças. Vamos ver. Se ele produzir e vender 201 peças, qual vai ser o lucro dele? Vamos lá. 201. 4 vezes 201, né? 4x. Quanto dá isso aí? 4 vezes 201 dá 804. Menos 800, R$4. Vejam que o cara foi lá, trabalhou, produziu 201 peças no mês, vendeu tudo, teve de lucro R$4 no mês. Aí não paga nenhum almoço, né? Mas, ele teve prejuízo? Não. Só que ele falou o seguinte,
certo mês em que não teve prejuízo. O mínimo para você, basicamente dá para a gente formular essa pergunta, o mínimo para você produzir e vender, para não ter prejuízo, é 201 peças. Mentira, não é 201. A gente pode mostrar isso aí. Que eu posso vender menos que 201, ele está pedindo o mínimo. Eu posso vender menos que 201 peças e mesmo assim não ter prejuízo. Quer ver só? Vamos pegar a função e eu vou calcular aqui, ó, a partir da função. O que é não ter prejuízo e não ter lucro? É lucro zero. Se meu lucro é zero, quanto vale x quando eu for isolar isso aí? Bora isolar. Passo o 800 que está negativo para lá, vai ficar 800 positivo. Se 4x é igual a 800, quanto vale x? 800 sobre 4, e dá 200 peças. Vejam que eu posso produzir um mínimo de 200 peças e mesmo assim não ter prejuízo. Então o mínimo não é 201, é 200. Isso aí é o que pode confundir, né? Agora, qual é o mínimo para eu ter lucro? Opa, para eu ter lucro, o mínimo é 201. Para eu não ter prejuízo, o mínimo é 200. Cuidado com a interpretação. Eu só não quero ter prejuízo. Beleza, 200 peças já satisfazem isso. O restante que eu produzir e vender a partir das 200, aí é lucro. Aí eu estou ganhando dinheiro. Eu tenho que trabalhar pelo menos para produzir 200 peças para pagar os custos. A partir disso eu começo a ganhar dinheiro. Beleza? Então isso aí, no fim das contas, letra B.